A paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias. Vamos inclinar a nossa cabeça? Pai, eu rendo graças a Ti, Senhor. Obrigado, papai, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Redentor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, papai, pela oportunidade de falar de Ti, de falar que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Redentor. Obrigado, Senhor, porque os nossos corações estão sedentos por Ti, em estar ainda mais, papai, diante da Tua presença, Senhor. E que venhamos aprender mais e mais de Ti, ó Deus, segundo as Tuas instruções, segundo, papai, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Senhor. Por isso, eu rendo graças a Ti, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia, papai, dura para sempre. E eu Te agradeço, Senhor. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, texto muito conhecido por todos nós, mas que eu não poderia deixar de falá-lo, de dizê-lo. E ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo. Essa versão fala assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o tema nosso é adoção de filho de Deus. E o que é adoção, amados? A adoção é tem um estatuto que chama ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. E também na nossa Constituição brasileira fala a esse respeito, fala sobre a adoção. Algo que já estava, desde antes da fundação do mundo, no coração de um Deus que nos ama. A adoção é o processo afetivo e legal por meio do qual uma criança passa a ser filho de um adulto ou de um casal. De forma complementar, é o meio pelo qual um adulto ou um casal de adultos passam a ser pais de uma criança gerada por outras pessoas. Adotar é, então, tornar filho pela lei e pelo afeto uma criança que perdeu ou nunca teve a proteção daqueles que a geraram. Então, a adoção hoje é algo legal no nosso país. Sempre houve, mas tem um estatuto a esse respeito, está na nossa Constituição brasileira. Qualquer pessoa pode adotar uma criança. Qualquer um de nós, maior de 18 anos, pode adotar uma criança. E Deus já tinha isso em seu coração. Porque quando foi escrito João 3,16, foi declarado a cada um de nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E Ele deu por quê? Porque lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 15 a 17, diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, Ele deu uma ordem ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí nós continuamos lá em Gênesis, no capítulo 3, versículos 6 e 7. No capítulo 2, Deus dá uma ordem: pode comer livremente, menos daquela árvore que eu estou falando a você, não coma dela. Então a serpente, a astuta serpente,
enganou Eva, que fez com que enganasse o seu marido. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, algumas versões falam sabedoria, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Neste momento, o que acontece? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aqui. Então o que diz Gênesis, amados? Declara para nós ali. Estávamos face a face com Deus que nos amou, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas uma astuta serpente enganou o homem, o seduziu. A mulher caiu e, consequentemente, o homem. Trazendo para nós o que? O pecado. Trazendo para nós a separação de um Deus Pai. Por isso era necessário que, em João 3,16, que o seu único filho, Jesus, morresse, para que nós fôssemos resgatados. E só nos tornamos filhos, amados. Só podemos ser filhos. Romanos 3, 21 e 26 declara também. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. 3, 21 a 26, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança, a imagem de um Deus conhecedor de todas as coisas. Não poderíamos mais adentrar à presença dele, amados, não como filhos, porque o pecado adentrou este mundo através da desobediência de um homem. Mas a graça nos alcançou através de um só homem também, Jesus Cristo, para que nele e somente nele pudéssemos ser adotados. Romanos continua dizendo ainda, Romanos 8,14, Paulo escreve para nós. 8,14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Por meio do qual, amados, clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, amados, ele testemunha conosco que somos filhos de Deus. Mas como que o Espírito Santo vai testificar ao meu coração? Quando verdadeiramente nós nos rendermos ao Senhor Jesus Cristo e o confessarmos como nosso único Senhor e Salvador. Nele nós somos adotados, nele nós podemos nos apresentar diante de Deus, nele nós somos co-herdeiros com Cristo. O irmão Milton falou algo interessante na mensagem dele ontem a respeito da criação. Deus criou o mundo.
sobre o conhecimento que Deus é nosso Pai. Ele falou sobre a criação, porque lá em Gênesis de 1 a 25 fala: haja os luminares, haja a luz, haja a lua, haja o sol, haja as criaturas, as criaturas silvestres, as criaturas terrestres, as criaturas marítimas. E onde ele declara também, a partir do capítulo, Gênesis 1, a partir do 26, ele fala, como eu já disse outrora: e quanto ao homem, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus nos criou, amados, para termos um relacionamento com Ele. E quando o pecado adentrou através da desobediência, o que aconteceu? Adão e Eva se esconderam e Deus chamou. E eles falaram: nós nos escondemos porque estávamos nus. Mas eles já estavam nus. O que aconteceu? Por causa da desobediência, eles tinham intimidade anteriormente. Eles tinham comunhão. Deus vinha todos os dias na viração do dia. O Deus Pai, o Deus que os criou, tinha intimidade com eles. Mas por causa do pecado houve essa separação, foram retirados do jardim do Éden. Houve dores de parto, porque a palavra fala sobre esse respeito. Mas através de Jesus. Efésios, no capítulo 1, Paulo escreve para nós. Capítulo 1, Efésios 1, versículos 3 a 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Em amor. Volta. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus. Não é mérito nosso, não é pela força do nosso braço. Nós não conseguiríamos jamais adentrar a presença de Deus se Jesus não morresse naquela cruz. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A presença de um Deus Pai está dada a cada um de nós gratuitamente, se reconhecermos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Nele adentramos a Deus. O mundo diz: todos os caminhos nos levam a Deus. Sim, pode até nos levar, mas aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, os caminhos levarão a Deus para julgamento, para prestação de contas, para condenação eterna. Sim, vão levar a Deus, mas através de Jesus vai levar para a salvação, para conhecimento, para intimidade, para a presença gloriosa dele. Intimidade, amados, com o nosso Pai e nosso Deus. Então, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que Adão iria pecar, que Eva iria pecar, mas um plano já estava separado, que Jesus teria que morrer, que Jesus teria que se entregar em amor a cada um de nós. E ele fez o quê? Gratuitamente, ele não foi obrigado. Não colocaram um punhal no pescoço dele, vai lá e morre por eles. Não, eu me entrego. Por isso que na cruz ele declara: tetelestai, está consumado. Eu entrego a minha vida por cada um de vocês. Para que nele, em Jesus, nos tornemos filhos,
para que nele, em Jesus, nos tenhamos comunhão, amados, com ele. Não é pelo nosso muito querer, a nossa vontade própria. Se nós não nos rendermos a Jesus, não tem como termos Deus como nosso Pai, como nosso Senhor, como senão seremos apenas criaturas. Ele será apenas o Deus Criador, mas Ele quer comunhão com cada um de nós. Assim como havia com Adão e Eva na viração do dia. Todos os dias, Deus vinha ter comunhão com eles. E da mesma forma hoje, Ele quer nos resgatar das garras de Satanás, aqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, para que nós possamos dizer, Deus é o nosso Pai. Como foi dito, Abba, Pai, Paizinho, meu Pai querido. Ele quer intimidade conosco, amados. O Deus Pai, o Deus Criador de todas as coisas, que criou o mundo, que criou a natureza, que criou os animais, para que nós tivéssemos comunhão com eles também. Nós fomos separados, nós fomos escolhidos em Jesus. E nele nós teremos a eternidade. Em Jesus nós teremos a eternidade. Em Jesus somos filhos. Em Jesus nós somos co-herdeiros. Em Jesus somos mais do que vencedores. Em Jesus podemos todas as coisas. Em Jesus temos um Pai. Quantas crianças, amados, nós conhecemos aí? O Senhor falou muito forte ao meu coração a esse respeito também. Quantos filhos têm pais presentes, mas que são órfãos? Quantos filhos que não têm comunhão com seus pais, que foram gerados, mas que não têm comunhão dentro do lar, dentro da própria casa, amados? Quantas famílias nós conhecemos? Ou mesmo dentro do nosso lar? Tem muitos filhos órfãos, com pais vivos. Imagina o nosso Deus que entregou o seu Filho amado, amados, por cada um de nós. Nós conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos filhos assim. Eu fui um filho que teve um pai não muito presente. Eu apanhei muito do meu pai, amados. Muito, apanhei muito. Desnecessariamente. Mas depois do seu falecimento, meu pai morreu tem 22 anos, mais ou menos. E quando ele morreu, eu não senti tristeza nenhuma naquele momento, porque ele estava vivo, mas ele não era um pai presente na minha vida. Ele não sabia dar carinho, ele não sabia dar amor. Eu fui sentir a dor da morte dele uns 3 anos depois, num culto do Dia dos Pais. Aí veio aquela tristeza profunda em mim, mas eu fui entender o porquê depois. Ele não era amado por seu pai. O pai dele, o meu avô, era um arrogante, era um estúpido. Ele matou a própria esposa, mãe do meu pai. Então, como ele teria essa participação, amados? Como ele saberia dar amor, dar respeito, se ele não teve isso? E eu falei com Deus, quando eu tiver um filho, e graças a Deus eu tenho a Esther de 4 anos, eu faria diferente, Senhor. Eu não vou me espelhar no que foi feito de errado. Eu não vou me espelhar em não ter sido amado como eu desejava ter sido amado. Mas aí Deus se achegou a mim. Ele me mostrou que há algo muito maior. Talvez nós não recebamos amor dos nossos pais, mas tem um Deus que nos ama. Há um Deus que se importa com cada um de nós, amados. Eu demorei a compreender verdadeiramente porque eu não recebia carinho do meu pai, mas ele também não tinha carinho. Ele não sabia o que era afeto. Quando minha avó faleceu, mãe dele, eu acho que eu estava com 5, 6, 7 anos. Eu era muito novo. Então meu pai apenas espelhou
o que ele vivia. E nós, como pais hoje, amados, muitos, infelizmente, hoje ainda espelham o passado que tiveram. Mas o Senhor fala o que, através da vida de Paulo, que devemos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Quando entendermos claramente que Jesus morreu naquela cruz e nos possibilitou nos achegarmos a Deus como filhos, o passado já não importa mais, porque o sangue de Jesus vai cobrir toda dor, toda tristeza em nossos corações. Eu sei que não é fácil para muitos, mas porque como para mim também não foi fácil. Meu pai veio a falecer tirando a própria vida. Ele suicidou. Mas algo assim, uma vez ele batendo na minha mãe de madrugada, eu presenciei. Eu falei, pai, para. Eu tinha uns 15, 16 anos, eu acho, não lembro, mais ou menos. O meu pai, virou para mim e falou assim, ó, filho meu, não levanta a voz para mim, senão eu mato. Filho meu, não levanta a voz para mim, senão eu mato. Então Deus teve que trabalhar muito ao meu coração, amados, para que eu pudesse entender a adoção dele. Deus teve que me lapidar muito para eu compreender o amor dele para comigo, porque eu não tinha esse amor presencial físico na minha vida. Mas Deus me alcançou pelo seu amor, Deus me alcançou pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua misericórdia. E a cada um de nós também, amados, a todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador Jesus, estes serão feitos filhos de Deus. E liberar o perdão, amados, não é algo fácil, mas é algo necessário. Sabe por quê? Porque se nós tivermos o nosso coração manchado pela mágoa, pela tristeza, Jesus volta e a gente fica. Ele nos perdoou. Ele se doou por nós, independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados. Ele se doou a cada um de nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos novas criaturas. Quando o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, mas eu falei, como que eu vou dizer, Senhor? Fala o que eu estou falando ao seu coração. Ainda dói, amados, dói porque eu queria estar com meu pai vivo hoje, mas ele já foi. E eu lembro que quando eu estava ali no leito de hospital, ele foi levado por João 23, isso foi no Natal de 2002, melhor, virada de ano, 1º de janeiro de 2002. Ele demorou a vir a morrer, porque ele tentou suicidar-se com uma espingarda de chumbinho. Então ele colocou e atirou. Quando eu fui vê-lo, era 1h da tarde, mais ou menos, que eu consegui vê-lo, 1 hora, 2 horas. Eu perguntei para ele, pai, por que o senhor fez isso? Não sei. Porque a mente dele ainda estava como escravo de Satanás, amados. Quantas vezes ele foi convidado a ir para a igreja? Quantas vezes ele foi convidado a conhecer Jesus? Mas ali no leito de morte, meu irmão conta que ele, conversando com ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então eu tenho paz no meu coração que ele reconheceu verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador, e um dia eu o encontrarei lá na eternidade. Então quando ele disse, eu não sei por que eu fiz isso, porque a mente dele estava escrava de Satanás, amados. Infelizmente ele era uma marionete nas mãos de Satanás. E o que ele tanto falava, o que ele tanto pregava, que ele mataria alguém, ele fez com ele mesmo. Mas Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, amados, que isso aconteceu em torno de 1h da manhã. Ele veio a falecer às 15 horas, mais ou menos 16 horas da tarde. Ele teve um dia inteiro para que ele pudesse relembrar tudo o que ele fez, para que Deus pudesse trabalhar no coração dele, para que a salvação chegasse até ele.
Como não amar um Deus desse, amados? Que mesmo ele sendo pecador, mesmo ele sendo falho, que muitas das vezes eu tenho um irmão ainda que ainda não gosta dele, que ainda sente a dor do que ele fez conosco, do que ele fez com a nossa mãe, porque ele era um adúltero, ele não respeitava ela, ele não respeitava a gente. Mas mesmo assim, Deus o recebeu. Porque houve um arrependimento, amados. Então não há impossíveis quando Deus trabalha. Não há impossíveis, amados, para os nossos familiares reconhecerem ao Senhor Jesus naquele último instante. Deus é Pai, e Ele receberá todos que o receberem como Senhor e Salvador, mesmo que seja no último minuto do fôlego de vida, amados. Basta que nós, como filhos de Deus, entendamos, todos podem ser adotados por Deus em Cristo Jesus. Todos que se submeterem a Cristo podem receber a salvação naquele último instante. Então continue a orar, continue a perseverar pela sua família, continue a perseverar pelos seus amigos. Deus é fiel, amados. Jesus não morreu em vão, Jesus morreu para que todos, sem distinção de raça, cor, todos recebessem Jesus como Senhor e Salvador. Ele é um Pai que ama a cada um de nós. Mas João 1:12 ao 14, coloque de novo, por favor. Evangelho de João 1:12 ao 14. Aleluias. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra é clara. Todos, sem distinção, todos têm o direito. Se não quiserem, a história é outra. Mas Jesus veio em carne, morreu, se entregou, sofreu tudo o que devia sofrer por cada um de nós. Sem olhar se merecíamos ou não, mas em amor, em graça, em misericórdia, Ele fez por cada um de nós. A adoção é um ato de amor. Se cada um de nós também quisermos adotar uma criança, mas tem que ser em amor, tem que querer. Terão dificuldades? Terão para adaptação. Mas só fazemos algo em amor. Deus entregou seu único Filho, para que hoje todos nós fôssemos filhos também, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então mantenhamos firme a nossa fé, amados, em Cristo Jesus. Independente da luta, independente da dificuldade. Como pais, como filhos, prossigamos, sabendo que os nossos filhos podem ser alcançados por Jesus, aqueles que ainda não são. E nós, como pais, caminhemos lado a lado, direcionando os nossos filhos amados, para que eles venham crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de um Deus amoroso, de um Deus fiel. Você não é órfão, você foi adotado. Jesus te ama, Ele se entregou por cada um de nós, para sermos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, para passarmos a eternidade ao lado de um Deus inimaginável à nossa mente humana, mas que nos amou antes da fundação do mundo.
que se importa com os seus problemas, que se importa com a sua família, com a sua casa. Ele não desistiu de nós. Somos filhos de Deus. Reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador? Sim, então nos tornamos filhos de Deus. Merecedores de passarmos a eternidade com Cristo. Merecedores, amado, de passarmos por lutas, porque a palavra fala, que Ele foi perseguido, Jesus foi perseguido, Jesus sofreu, sofreremos também, passaremos por dificuldades também, mas sabendo que Deus Pai está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos guiando ainda mais. Ele se importa com cada um de nós. Se nós sendo carnais, sendo homens, a palavra do Senhor fala, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais aquele que nos criou, quanto mais aquele que nos amou primeiro, quanto mais aquele que se importou com cada um de nós antes da fundação do mundo. Que possamos dizer, Abba, Pai. Paizinho. Sabemos que para muitos é difícil, mas falar papai, Abba, Pai. Mas eu tenho aprendido tanto com o Senhor em relação a isso, que as minhas orações normalmente é, papai, me ajuda. Papai, me fortalece. Papai, me guia. Obstáculos eu tive, amados, para criar esse empecilho na minha vida. Mas a graça veio, trabalhou na minha mente, e ela quer trabalhar na mente de cada um nesta noite para entendermos, Deus me ama. Independente de como foi a minha identificação com o meu pai terreno, como foi a minha comunhão difícil com o meu pai terreno, com ele é diferente. Ele conhece a cada um de nós, ele conhece os seus projetos, seus sonhos, seus medos, suas incertezas. E ele diz, apenas nos diz, confia em mim, eu sou teu pai. Tu és o meu filho amado. Eu te amo. Inclina sua cabeça, vamos orar. Mas eu quero que você seja sincero, amados, com Deus nesta noite. Se tem algo que está te bloqueando para dizer Abba, Pai, para dizer papai, paizinho, que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo possa te mostrar qual tem sido a sua dificuldade, o que é que tem te impedido de se aproximar dele e dizer, meu papai, não somente meu Deus e meu pai, não, papai, meu paizinho, porque muitos dizem, Deus eterno, Deus glorioso, Deus maravilhoso, mas Ele quer muito mais, amados, porque às vezes nós dizemos Deus, mas Ele lá no céu e eu aqui, e Ele está presente, Ele é um Deus presente, Ele está ao nosso lado, toda oração, toda petição chega às suas narinas como um aroma agradável. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, papai, por cada filho, por cada pai, por cada irmão, por cada servo, que nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, todo impedimento, ó Deus, todo impedimento que foi criado por Satanás, Senhor, em nome de Jesus, que venha por terra, Senhor, que entendamos que Tu és o nosso Deus, que Tu és não somente o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, mas Tu és o nosso Pai. O Senhor nos amou primeiro, Tu entregaste Teu Filho amado Jesus, o Teu único Filho, para que Ele morresse naquela cruz, para que nós fôssemos comprados, para que nós fôssemos tirados das garras de Satanás, para que nós nos aproximássemos de Ti, para que nós tivéssemos comunhão contigo, Senhor. Eu te peço, papai, nesta noite, Senhor, trabalhe em cada um de nós, trabalha, Senhor, nas nossas dificuldades, Senhor, trabalha, Senhor, no nosso coração, que nós saibamos perdoar os nossos pais, que nós saibamos perdoar as nossas mães,
que nós saibamos perdoar o nosso próximo, Senhor, para que verdadeiramente nos aproximemos de Ti, para que mais e mais nos tornemos segundo Cristo, para que Cristo seja o nosso molde, para que Cristo seja, Senhor, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Papai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trabalhar, Senhor, no mais profundo da nossa alma, arrancando toda tristeza, arrancando toda dor, Papai, em o nome de Cristo Jesus, Senhor, que entendamos que Tu és o nosso Deus, que entendamos que Tu és o nosso Papai, o nosso Abba, que nós entendamos, Senhor, que nós precisamos de Ti, nós não podemos fazer nada sem a Tua presença, Senhor. Queremos Te conhecer, não somente como Deus Todo-Poderoso, mas o Paizinho que nos estende a mão, que nos tira do lamaçal do pecado através de Jesus, Papai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda verdadeiramente nesta noite, Deus, a compreender a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita para cada um de nós, Senhor. Precisamos tanto de Ti nesta noite, ó Deus, em o nome de Jesus, Senhor. Estamos num seminário, Senhor, de paternidade espiritual, ó Senhor, para compreender mais a Tua vontade, mais o Teu querer, Senhor, porque tem sido difícil para cada um de nós, muitas das vezes, compreender o Senhor como nosso Deus, mas principalmente como nosso Pai. Ó Senhor, que nós nos aproximemos de Ti, que entendamos, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor se importa com cada um de nós, Senhor. Por isso eu te peço, amado Espírito Santo, arranca toda tristeza, Senhor, se habita, Senhor, em nosso coração, se habita na nossa alma, Deus, arranca nessa noite, em o nome de Jesus, Senhor, toda tristeza em relação aos nossos pais, Senhor, porque sei, Deus, que isso tem sido a dificuldade para nos aproximar de Ti, porque nós queremos fazer comparações humanas, mas o Senhor vai além de comparações humanas, o Senhor vai além de desejos humanos, Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Criador de todas as coisas, Senhor. O Senhor criou todas as coisas para que nós nos desfrutemos dela na Tua presença, Papai. Por isso eu rendo graças a Ti nesta noite, Deus. Eu rendo graças a Ti, Papai, em o nome de Cristo Jesus, Senhor, porque nós vamos aprender a Te chamar de Papai, a Te chamar de meu Paizinho querido, a Te chamar, Senhor, de um Pai que nos coloca no colo, nos acolhe, recolhe as nossas lágrimas, Senhor, que acalenta, Deus, os nossos cabelos, passa a mão dos nossos cabelos, nos acariciando com amor, Senhor. Eu Te agradeço, Papai, porque o Senhor é bom. Eu Te agradeço porque o Senhor nos ama. Eu Te agradeço porque Jesus nos amou primeiro. Eu Te agradeço, Papai, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Compreendamos isso, amado. Jesus te ama. Amém? Glória a Deus, amados. Espero vocês amanhã. Com certeza, sim, amanhã é um grande desafio para todos nós. Como você vai se portar diante do Pai? Já pararam para pensar sobre isso? Prepare o seu espírito para isso. Você vai vê-lo, você vai tocá-lo, você vai senti-lo, você vai se derramar diante dele. A gente aprendeu com alguma dificuldade que ele está muito distante, e na verdade ele está muito próximo. E é isso que eu espero que você amanhã possa ser totalmente derramado diante dele. Porque é isso que o Senhor Jesus veio a trazer, a restauração para cada um de nós, nos tornar filhos amados dele. Você crê nisso? Então amanhã às 18 horas estaremos aqui. Vai ser uma bênção a sua presença aqui. Convide alguém. Amanhã com certeza a gente vai ver pessoas
com sentimentos de rejeições sendo curadas, pessoas que não perdoam, sentimentos relacionados a essa figura do pai que não foi ausente. A gente vai ver pessoas assim sendo transformadas, até mesmo a situação da autocobrança que ela tem, porque ela nunca teve alguém para dizer assim, tudo bem que você falhou, mas eu acredito em você. De tentar corresponder, de fazer tão certo e sempre sentiu dentro do coração que faltava alguma coisa. Talvez você não saiba, e nem as pessoas saibam, que a questão da figura de Deus, a gente reporta o que a gente muitas vezes aprende erradamente para com Ele. Ele é um pai de amor. Quando Jesus disse, eu vou imitá-lo, vou fazer igual. Ô Pai, eu falo porque o Senhor sempre tem me ouvido, o Pai me amou e também amou vocês. Eu não vou pedir nada por vocês. Vocês vão pedir porque o Pai ama vocês. Amém? Fique de pé, por favor. Ao término, você cumprimente a pessoa do seu lado e diga assim, eu espero você amanhã aqui. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe e guarde, o rosto resplandeça e tenha misericórdia de você, e Ele põe o rosto sobre ti e te dê paz. Amém? Até amanhã, Deus abençoe a todos.